Fala meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e eu vim te passar todos os jogos da Série D pelas oitavas de final. Tivemos na rodada passada os jogos de ida e agora serão os jogos da volta. Vamos ter 4 jogos no sábado e 4 jogos no domingo. Vamos para o primeiro jogo, que será às 3 horas da tarde do sabadão, lá no Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, entre o Caxias e o Real Noroeste do Espírito Santo. Lembrando que nos jogos de ida eles ficaram empatados no 1-1. E agora a decisão será na casa do Caxias, que por sinal ele joga muito bem em casa, e estou até imaginando que esse duelo não vá para os pênaltis e seja decidido pelo Caxias no tempo normal, provavelmente ali por 1-0 ou 2-1. E o segundo confronto será lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Teremos o São Bernardo Futebol Clube encarando o Bahia de Feira. E no primeiro jogo essas equipes jogaram muito bem, porém quem se deu melhor foi o São Bernardo, que saiu com uma vitória de 1-0 em cima do Bahia de Feira. Então, nesse duelo, apesar do São Bernardo estar jogando em casa e a gente sabe que em casa ele vai super bem, eu também estou um pouquinho confiante que o Bahia de Feira vai tentar buscar aí um empate, pelo menos para ir aos pênaltis com o São Bernardo. Mas vamos ver se o São Bernardo vai deixar, porque jogando em casa ele vai super bem e ele é um time que tem uma defesa muito boa. Em todos os jogos, tanto da fase de grupos, da segunda fase e agora da terceira fase, ele só tomou apenas 4 gols. Então imagina, gente, são 17 jogos e ele tomou apenas 4 gols. E por sinal, né, um gol ele tomou na rodada passada na segunda fase, e antes disso ele só tomou o gol ali dos seus adversários nas últimas rodadas, que foi quando ele começou a poupar jogadores, inclusive o goleiro. Então estou imaginando que ele vai dar trabalho aí para o Bahia de Feira, vai fechar esse gol e não deixar passar nada. E às 5 horas da tarde, lá no Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais, teremos o Pouso Alegre enfrentando o Paraná. E essas equipes tiveram aí um empate no primeiro jogo, no 1-1. O Paraná saiu na frente, mas o Pouso Alegre foi lá e buscou o gol do empate. Porém, nesse duelo, a gente tem uma equipe que é o Pouso Alegre, que joga super bem em casa. É uma equipe que tem uma defesa muito boa, inclusive. Então, nesse duelo, eu estou imaginando que o Pouso Alegre deve ganhar do Paraná. Mas, né, tudo pode acontecer. Inclusive, eles podem ir para o empate. É um jogo que também tem muito cara de ir para o empate, né, gente? Só que o Pouso Alegre, na última rodada, por exemplo, ele empatou aí no primeiro jogo. E aí, quando foi em casa, gente, ele fechou o gol e fez 2-0 em cima do Operário. Então, nesse duelo, o Paraná se cuide, viu? Porque eu acho que o Pouso Alegre vai dar muito trabalho para ele. E estou imaginando até que o Pouso Alegre pode passar de fase em cima aí do Paraná. E o último jogo do sabadão, pelos jogos da volta aí das oitavas de final da Série D, será assim aquele duelo para fechar com chave de ouro. Teremos aí o Motoclube do Maranhão enfrentando o América de Natal lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. E vale lembrar que esse duelo a gente teve aí no primeiro jogo, né, na ida, o América ganhando de 2-1 em cima do Motoclube. Só que dessa vez o Motoclube vai jogar praticamente em casa aí no Castelão, né? Ele vai ser o mandante e joga muito bem aí no Castelão, por sinal. Então talvez a gente tenha aí uma vitória dele em cima aí do América, ou quem sabe eles vão para os pênaltis. Lembrando que na rodada passada, né, na segunda fase, a gente teve o Motoclube indo para os pênaltis com o São Raimundo de Roraima. E detalhe, viu, gente, o Motoclube ele bate muito bem pênaltis, porque foi assim aquele jogo que os times praticamente não encerravam mais, foram 18 cobranças e tivemos aí o Motoclube como campeão. Então assim, o América se prepare, treine muito pênaltis, porque eu acho que o Motoclube vai com tudo em busca pelo menos de um empate aí com o América para poder ir aos pênaltis. Ele sabe que nos pênaltis ele se dá muito bem. Vamos ver se o América consegue também se dar muito bem nos pênaltis. Ou quem sabe ela resolve tudo ali no tempo normal. Até porque o América ele tem uma defesa muito boa. Por incrível que pareça, ele tem. E o Motoclube, por outro lado, ele não tem, né, uma defesa assim lá, essas coisas. Mas o ataque tá em dia. Então vamos ver como é que vai ser esse duelo. Já no domingão a gente vai ter aí 4 jogos. O primeiro embate das 3 horas vai ser lá no Zenor Rocha, em Nova Venécia, no Espírito Santo. Teremos o Nova Venécia Futebol Clube encarando a Portuguesa do Rio de Janeiro. E a gente tem aí a Portuguesa, que ganhou o último jogo por 2-1 em cima do Nova Venécia. Mas o Nova Venécia, né, tem um golzinho aí, ele pode muito bem tentar virar para cima da Portuguesa. Eu acho que ele é um time muito capaz, ainda mais que ele estará jogando em casa, e em casa ele vai super bem. Lembrando que ele é o time que eliminou
eliminou aí o Brasiliense, né, na segunda fase. Já a Portuguesa conseguiu se classificar nos pênaltis em cima do Aimoré do Rio Grande do Sul. Então estou imaginando que talvez, né, a gente tenha aí uma disputa de pênaltis nesse duelo. Mas eu acho que o Nova Venécia é um time que ele geralmente tem um ataque bom, sabe? Tem uma defesa também. No jogo aí contra a Portuguesa, deram aí umas vaciladas, a gente teve pênaltis também. Então agora, jogando em casa, pode ser que ele consiga se reerguer, né, e fazer aí uma remontada em cima da Portuguesa. Eu sinceramente estou muito confiante no Nova Venécia, mas ao mesmo tempo eu sei que a Portuguesa vai com tudo para tentar ganhar dele. Então quem sabe a gente tem aí uma disputa de pênaltis nesse duelo. Agora vamos para os duelos que jogarão aí às 4 horas da tarde. O primeiro será lá no estádio Carlos Zammit, em Manaus. Teremos o Amazonas Futebol Clube enfrentando o Lagarto de Sergipe às 4 horas da tarde. E para esse duelo a gente tem duas equipes que vêm de empate também dos jogos da ida. Ficaram empatadas no 1-1. Porém, o Amazonas abriu o placar lá no Barretão, em Sergipe, e depois o Lagarto conseguiu empatar o jogo. Por isso, estou imaginando que dessa vez, jogando quase em casa, né, ali como mandante, o Amazonas consiga aí uma vitória em cima do Lagarto. Não acho difícil também esse jogo ir para os pênaltis, porque são duas equipes muito boas, inclusive o Lagarto ele tem uma defesa boa, um ataque que se mostrou muito bom. Porém, a gente sabe, né, que o Amazonas ele também tem um ataque muito bom. Era uma equipe que marcava muitos gols na fase de grupos, mas é aquela coisa, né, no grupo dele era mais fácil dele marcar ali muitos gols, né? No grupo do Lagarto era um pouco mais difícil, porque tinham equipes ali muito boas, né? Eu acho que o grupo talvez do Lagarto fosse um pouquinho ali mais forte, né, do que o do Amazonas, que tava ali bem definido já praticamente, mas são equipes muito boas e eu acho que vai ser um jogão esse duelo. Contudo, estou imaginando que vai dar aí para o Amazonas passar de fase em cima do Lagarto. E agora o outro jogo, que também será às 4 horas da tarde, será entre o Asa de Arapiraca e o Rio Branco do Acre, lá no estádio Coaraci Fonseca, em Arapiraca, Alagoas. E esse embate tem muita confusão aí no primeiro jogo, tivemos 4 expulsões, então as duas equipes vêm com desfalques na defesa para o jogo da volta, e não acho difícil que esse jogo vá para os pênaltis. Só que a gente tem que lembrar também que o Asa, ele é um time que foi muito bem, tanto na fase de grupos, na segunda fase também, e ele pegou um time forte que foi o Afogados, diferente do Rio Branco, que pegou um time que não tava lá essas coisas, que era o Pacajus. Só que a gente teve o Asa jogando super bem, tanto fora de casa, e quando ele foi jogar em casa no Coaraci Fonseca, ele arrasou, né? Ele foi aí, fez 2-0 em cima da equipe do Afogados. Então talvez nesse duelo a gente tenha aí um Asa jogando super bem aí contra o Rio Branco, né? Principalmente que ele estará jogando em casa no Coaraci Fonseca. E não acho difícil ele conseguir a sua classificação no tempo normal, sem precisar ir para as disputas de pênaltis. Mas tudo pode acontecer, né, gente? Porém, nesse duelo eu chutaria que o Asa pode fazer em cima do Rio Branco 1-0 ou 2-0 também. E agora, para fechar com chave de ouro esses duelos da terceira fase da Série D, as oitavas de final, o último confronto será lá no estádio João Ribeiro, né, no Ribeirão, em Tocantinópolis, no Tocantins. Teremos o Tocantinópolis encarando o Santa Cruz de Pernambuco às 4 horas da tarde do domingo. E nesse embate a gente tem duas equipes que jogaram super bem na segunda fase. O Santa Cruz eliminou um dos melhores times aí da Série D, que foi o Retrô. Já o Tocantinópolis eliminou o São Raimundo de Manaus e foi a equipe que mais marcou gols aí nessa segunda fase da Série D. Ele fez 2-2 no primeiro jogo com o São Raimundo e aí jogando em casa no Ribeirão, no segundo jogo ele fez 4-1. Então é um time que não deixa a desejar, ele joga muito bem, inclusive nesse jogo de ida que a gente viu contra o Santa Cruz, ele foi um time que jogou bem em campo, que diferente aí do Santa Cruz, que mesmo jogando em casa, né, diante aí de 40 mil tricolores, ele não foi capaz aí de fazer nenhum golzinho, né, em cima aí do Tocantinópolis. Então assim, deixou a desejar, só que é um time que ele realmente assim, no jogo da volta, ele se mostra outro time, parece que na pressão é que o Santa Cruz funciona. A gente viu isso, né, no jogo da volta com o Retrô, lá na Arena Pernambuco, que ele conseguiu ganhar do Retrô. Ele tinha empatado no primeiro jogo e aí no segundo jogo, né, ele conseguiu ganhar. Então quem sabe dessa vez jogando fora de casa também ele consiga ganhar do Tocantinópolis. Acho difícil? Muito, mas é um jogo que talvez, tá, vá para os pênaltis. Só que o Tocantinópolis ele gosta de decidir ali no tempo normal. Então não me surpreenderia se ele fizesse ali um 2-1 em cima do Santa Cruz, ou pelo menos ali 1-0 para garantir a sua classificação na próxima etapa.
E esses foram todos os jogos da volta aí, da terceira fase da Série D, né, das oitavas de final. Deixem aqui embaixo quais times vocês acham que vão passar. Eu sinceramente estou bem na dúvida, só que pra mim, gente, eu acho que assim, confirmado não que não tem, né, como a gente sabe. Inclusive eu acho que vai ter muitas disputas de pênalti, já tô preparando aqui meu coração. Mas é aquela coisa, gente, eu estou imaginando que vai o Tocantinópolis e vai também o Asa de Arapiraca. Esses eu acho que vai assim com certeza, né, os outros eu tô bem na dúvida porque são jogos bem difíceis e são equipes que se mostraram muito bem, né, jogando aí na segunda fase, na fase de grupos. Vamos ver como é que elas vão sair nesse jogo da volta. E lembrando que aqui no canal também tem vídeo sobre a Série C, se você gosta de acompanhar aí, né, a terceira divisão. Aqui no canal também tem vídeo, tá, com tabela de classificação, com os jogos também da Série C, né, lembrando que está chegando a última rodada da Série C e depois vem o quadrangular, né, então vamos preparar nosso coração porque vai ter muitas surpresas nessa reta final. E lembrando que eu já estou preparando também aqui para vocês um vídeo de quiz sobre a Série C de 2022 e também sobre a Série D de 2022. Então prepara aí o coração, vai estudando, né, que eu quero saber quem é que vai acertar todas as questões. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!